boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo anunciou mais de 190 bilhões de reais para o plano agrícola. Na solenidade, o presidente Temer manifestou otimismo e disse estar motivado para conduzir o governo até o final de 2018. No Tribunal Superior Eleitoral, continua o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Todos os detalhes a partir de agora você confere com a gente aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa justamente falando sobre esse anúncio feito hoje pelo governo a respeito do Plano Agrícola 2017-2018, um anúncio que foi feito no Palácio do Planalto, numa solenidade concorrida. O presidente Temer recebeu ali várias pessoas do setor agrícola, fez o anúncio ao lado do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e também estavam na solenidade os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. Uma solenidade de fato concorrida. Agora quem tem os detalhes sobre esses valores e as declarações nesta solenidade é Daniele Popov, diretamente da redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite para você. É o maior volume de recursos da história para financiar a agricultura brasileira, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como você disse, são mais de 190 bilhões de reais para crédito rural que poderão ser acessados de julho deste ano a junho de 2018. O valor supera os 185 bilhões de reais disponibilizados para o período entre julho de 2016 e junho de 2017. Durante a cerimônia de anúncio do plano, realizada no Palácio do Planalto, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que o setor agrícola foi responsável por mais de 13% do PIB deste trimestre. Blairo Maggi disse ainda que o Brasil não é só produtor de alimentos, mas de tecnologia. Quando nós vendemos soja, milho, algodão, vendemos carnes, nós estamos vendendo aí uma tecnologia embutida de muitos e muitos anos de aprendizado brasileiro e de bilhões de reais que foram colocados na criação da Embrapa, na formação de técnicos nas universidades, de agricultores em todos os lugares. Nós temos um tamanho, nós temos um limite e vamos seguir, sem enganar ninguém, sem prometer nada que não possa ser feito no futuro. Os juros cobrados também foram reduzidos, menos 1 ponto percentual ao ano nas linhas de custeio e de investimento e de 2 pontos percentuais ao ano nos programas prioritários voltados à armazenagem. Além de gerar empregos e movimentar a economia, o setor agropecuário gera otimismo no país. Foi o que disse o presidente Michel Temer durante o discurso. Eu posso dizer que vocês dão uma injeção de otimismo no nosso país. E é com esta alma, com esta animação, não é? Com este vigor, com esta revitalização que esta solenidade provoca no governo, que nós vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018. O presidente ressaltou a qualidade da agropecuária brasileira e seus efeitos na geração de emprego, renda e para o crescimento do país. Ele destacou que em 2016 a participação do setor nas exportações chegou à casa dos 40% do PIB, o Produto Interno Bruto. Por isso, a prioridade dada ao campo. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Olha, agora a gente vai falar de um assunto que é aqui do Distrito Federal, mas que tem uma importância grande para ser acompanhado pelo país inteiro, porque a gente sabe que em vários locais do país vem sendo aí regulamentado o uso de transporte com aquele aplicativo de celular, que é aquele caso, por exemplo, do Uber. Então, em vários locais tem ocorrido essa regulamentação. Hoje houve decisão aqui, anúncio no governo do Distrito Federal. Quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, com essa prestação de serviços importante, até porque a gente lembra, né, Jéssica, ontem, por exemplo, a gente estava abordando aqui no jornal aquela situação da crise no Rio de Janeiro, o tanto que o Uber terminou sendo ali a fonte de renda alternativa para tantas pessoas que estavam entre aquele universo ou de desempregados ou mesmo as pessoas, como na crise do Rio de Janeiro, que estão sem receber salários. Então é um assunto importante que a gente vai ver a situação aqui do Distrito Federal, o que foi decidido, mas que serve de atenção para as pessoas irem acompanhando esse tema no país também. Boa noite.
Boa noite, Rosiane. Exatamente, é um tema que interessa a todo o país. Aqui no Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg assinou hoje o decreto que regulamenta a circulação de transportes acionados por aplicativos como o Uber e a Cabify. De acordo com o governo, o objetivo é garantir mais segurança para os usuários. Entre as ações que devem ser adotadas está a cobrança de uma taxa chamada de preço público por quilômetro, que deverá ser repassada ao Distrito Federal. As empresas deverão ter matriz aqui no DF e a frota de carros terá uma data de validade, ou seja, um limite de tempo de 5 anos para carros com combustível comum e 8 anos para carros com combustível híbrido. Todos os veículos também são obrigados a ter ar-condicionado. Os carros também deverão passar por vistoria anual para verificar as condições do veículo. Os motoristas terão 120 dias para se adaptar às novas regras e a empresa terá metade desse tempo, 60 dias. Uma novidade é que, dependendo da avaliação, o motorista e a empresa prestadora podem ser multados e até proibidos de prestar o serviço. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves, que volta daqui a pouquinho com outras informações. Agora eu vou conversar com Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. E Mari, ontem não deu tempo, de entrar aqui com todas as informações do Senado, mas teve um projeto que foi aprovado no Senado e que era muito importante e é prestação de serviço, especificamente. Conta pra gente o que é esse projeto. Boa noite. Isso mesmo, Rosiane. Você lembra que na segunda-feira eu falei que queria destacar um dos temas da semana? Era esse projeto. Foi aprovado, Rosiane, pelo Senado, uma espécie de código de defesa dos usuários de serviços públicos, nos moldes do que existe hoje com o Código de Defesa do Consumidor, que é mais voltado para a relação com o serviço privado. Então, esse Código de Defesa dos Usuários do Serviço Público visa esclarecer para as pessoas quais são os direitos delas ao utilizarem qualquer tipo de serviço público. As pessoas terão direito, aí, por exemplo, ao apresentar uma reclamação sobre um determinado órgão, fica estabelecido um prazo para que seja instaurado um processo administrativo com relação a essa questão, a essa reclamação. As pessoas ficam também com o direito de ter acesso a uma carta de serviços em que o órgão tem que explicar qual é o serviço prestado, quais são os prazos para que aquele serviço seja prestado e os locais onde as pessoas poderão fazer reclamações sobre esse tipo de serviço. Então, aí, uma espécie de código de defesa para que os usuários de serviço público tenham aí seus direitos preservados e mais esclarecidos. Eu lembro que esse assunto surgiu em 2013 por uma provocação do Supremo Tribunal Federal, que na época estabeleceu que o Congresso tinha que criar uma lei dessa, porque a Constituição já previa essa lei e ela nunca tinha sido criada. E aí isso se concatenou ali, se juntou àquelas manifestações de 2013 que foram muito espontâneas e o Congresso na época interpretou que aquelas manifestações tinham a ver com a revolta da população em relação à má qualidade do serviço público. Então foi quando esse projeto começou aí a tramitar. Teve a tramitação concluída ontem, vai agora para a sanção presidencial. Agora eu vou chamar o Marcelo Brandão, lá na Agência Brasil, que vai falar para a gente sobre um projeto que permite a contratação de aprendizes. É isso, Marcelo? Mariana, boa noite. Na verdade é um dado, porque o Brasil registrou mais de 143 mil novos jovens aprendizes contratados de janeiro até abril deste ano. Com isso, houve uma queda, na verdade, no número de contratações, se compararmos com o mesmo período do ano passado. Na época, foram um pouco mais de 145 mil contratados. Os dados são do projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho, um projeto do Ministério do Trabalho. Segundo a auditora fiscal Thaís Lisboa, responsável nacional pelo projeto, a tendência é de crescimento no restante do ano, já que a economia do país, segundo ela, está dando sinais de recuperação. Os estados com o maior número de contratações no período foram São Paulo, com 37 mil contratos, seguido por Minas Gerais, com 17 mil, e o Rio Grande do Sul, com quase 13 mil contratados. Rosiane?
Obrigada, Marcelo. Brandão, olha, Rosiane não está aqui nesse momento. Estou voltando, Acabou de voltar. Estava apurando uma informação aqui. Aqui tudo acontece nos corredores do poder ao mesmo tempo. Então a gente deu tempo nem de avisar a Marcelo Brandão, mas é porque Mariana Jungmann vai continuar falando sobre essa questão de trabalho, porque ontem ela detalhou a aprovação da reforma trabalhista, né, Mari? E teve aí em andamento, né? Depois daquela aprovação na CAI, naquela sessão longa que teve da CAI, aquela reunião, nome correto, reunião na CAI, e aí hoje teve andamento também dessa matéria. É isso mesmo, Rosiane. A reforma chegou agora na segunda comissão que ela vai ter que passar, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, viu? Mas havia uma expectativa de que o senador Ricardo Ferraz já pudesse ler seu relatório hoje. Não houve acordo sobre isso, era necessário ali um acordo entre os membros da comissão para que pudesse se antecipar essa leitura. Não houve acordo com a oposição, então foi convocada uma reunião extraordinária para amanhã na Comissão de Assuntos Sociais, e aí sim a expectativa de que Ferraz possa fazer essa leitura, mas mesmo assim esse acordo ainda não está totalmente firmado, ainda pode ser que não ocorra ainda amanhã essa leitura do relatório, e aí a previsão é que de qualquer forma na semana que vem a votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais. Hoje voltou-se a ventilar aí a ideia de que a reforma poderia receber um requerimento de urgência para ir direto ao plenário, e o presidente do Senado falou sobre isso, disse que não tem a intenção de fazer com que a reforma não passe pelo menos pelas comissões de mérito, que foi a CAI e agora a Comissão de Assuntos Sociais. Vamos acompanhar o que disse Eunice Oliveira hoje. Eu acho que nós devemos valorizar as comissões, e por querer valorizar as comissões é que, ao definir que quem encaminha é o presidente da casa, eu como presidente da casa, ao definir o encaminhamento para 2 comissões de mérito, eu acho que nós devemos aguardar, e eu vou aguardar. Se tiver algum requerimento de urgência, eu vou pedir paciência para que votemos essa matéria, pelo menos na outra comissão de mérito, para trazermos para o plenário. Aí, portanto, Eunice Oliveira garantindo aí, de alguma forma, que a ideia é que a reforma seja analisada pelas comissões de mérito do Senado. Há ainda a previsão de que a reforma passe pela Comissão de Constituição e Justiça, mas a Comissão de Constituição e Justiça, Rosiane, a gente sabe, não é uma comissão de mérito nesse caso. Então, ela afirma apenas a constitucionalidade aí da matéria, e aí sim, isso pode ser feito em plenário se os senadores desejarem. Então, a passagem dessa reforma aí pela CCJ já não é tão garantida, mas pela CAS tudo indica que vai passar sim. Olha, no próximo bloco você vai conferir informações com a gente diretamente do Rio de Janeiro sobre um assalto que ocorreu hoje na prefeitura, entre outros assuntos. Vai ter inclusive os detalhes a respeito da continuidade do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral daquele processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já abre este bloco indo diretamente à redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, conversar com Maurício de Almeida, que vai explicar que história foi essa, uma tentativa de roubo, de assalto na Prefeitura do Rio de Janeiro, que resultou em pessoas feridas. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rosiane. Pois é, nem na Prefeitura do Rio é possível ter segurança. Um local que fica no centro da cidade, ao lado da Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro, e os assaltantes agiram com grande facilidade lá. Eles entraram num carro branco com um adesivo que permite o estacionamento dentro da Prefeitura. E assim que chegou um carro forte que ia abastecer os caixas eletrônicos que ficam no prédio da sede da Prefeitura do Rio, os 5 homens armados saíram desse carro e começaram a atirar na direção dos vigilantes que reagiram. 2 vigilantes acabaram feridos. Um levou um tiro no braço e outro na perna. Os 2 foram socorridos no Hospital Municipal Souza Guiar, que também fica no centro do Rio de Janeiro, e segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não corre o risco de morrer. Os 2 estão em estado estável. Durante o tiroteio, os 5 homens que tentavam assaltar o carro forte acabaram entrando no carro e fugiram da prefeitura sem levar nada. A Polícia Militar cercou a região e conseguiu recuperar esse veículo, que era um veículo roubado, mas não prendeu nenhum dos 5 assaltantes. A Prefeitura do Rio
Rio informou que o veículo não pertence à frota oficial do município e que o adesivo permitindo a entrada no estacionamento da prefeitura era falsificado. A partir de agora, a Prefeitura diz que vai reforçar o sistema de monitoramento no prédio com novas câmeras de segurança. E a Polícia Militar garantiu que também vai reforçar a segurança na região. Uma segurança que, é óbvio, já deveria ser reforçada. Rosiane. Maurício, e falar em questão de segurança, o Ministério Público Federal está investigando, inclusive no Rio de Janeiro, ali aquela questão de uma possível ilegalidade da Polícia Civil naquela apreensão de fuzis aí no Rio de Janeiro. Você tem os detalhes para a gente, né? É isso mesmo, Rosiane. O Ministério Público Federal está preocupado com essa ilegalidade, já que a Polícia Civil atuou numa área onde, teoricamente, seria a obrigação da Polícia Federal estar atuando. Aliás, por lei, a Polícia Federal tem que atuar na área do aeroporto internacional, fazendo toda a fiscalização de bagagens que chegam, fiscalização de passageiros, e isso não aconteceu. Quem acabou realizando a operação foi a Polícia Civil. Por isso, o Ministério Público Federal pretende pedir explicações, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Federal, para saber o que aconteceu. Por que a Polícia Federal não atuou? Por que a Polícia Civil não comunicou à Polícia Federal que estava apurando essa investigação do tráfico de armas aqui para o Brasil? Lembrando que foram 60 fuzis apreendidos. Eles estavam colocados em aquecedores de piscina e vinham dos Estados Unidos em direção ao Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, essas armas seriam distribuídas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agora, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está apurando outra investigação, já que ela levantou que 30 carregamentos também chegaram aqui no Rio de Janeiro, 30 carregamentos semelhantes a esse chegaram até a cidade do Rio de Janeiro antes do carregamento que foi apreendido. Um desses carregamentos chegou uma semana antes. Por isso, a Polícia Civil pretende descobrir para onde essas armas foram levadas e tentar prender os receptadores. A Polícia Civil também já sabe que quem mandou essas armas para o Brasil foi o brasileiro Frederic Barbieri, que mora nos Estados Unidos. Inclusive, ele tem um green card e pode ficar legalmente pelo tempo que quiser nos Estados Unidos. Só que a prisão de Frederic Barbieri foi decretada aqui no Brasil em 2015. E, estranhamente, entre 2015 e 2017, ele entrou 3 vezes no Brasil. Chegou tranquilamente de avião, entrou e saiu dos aeroportos, passando pela fiscalização da Polícia Federal e não foi preso. Segundo a Polícia Federal, isso aconteceu devido a uma falha no sistema, já que o pedido de prisão para Frederic Barbieri não foi incluído nesse sistema. Por isso ele entrou e saiu e a Polícia Federal não prendeu Barbieri. Por isso acho muito bom mesmo o Ministério Público Federal investigar, porque 30 carregamentos tiverem realmente chegado no Brasil, passando pela Polícia Federal, e uma pessoa com mandado de prisão entrar e sair do país 3 vezes e a Polícia Federal não prender, deve ter algo estranho aí, né, Rosiane? Fica mesmo o questionamento, né? A indagação, enfim, vamos aguardar aí esse resultado da investigação, mas realmente a gente fica tentando entender o que é que aconteceu, né? A gente continua falando sobre investigações e agora quem tem detalhes para a gente sobre mais uma operação da Polícia Federal, desta vez em relação às suspeitas de irregularidades em obras de asfaltamento no Rio Grande do Sul, é Marcelo Brandão que fala diretamente da Agência Brasil. Rosiane, a Polícia Federal deu início hoje à Operação Entrega Simulada para desarticular uma organização criminosa que fraudava licitações e execução de obras públicas no Rio Grande do Sul. A polícia cumpre 27 mandados judiciais, sendo 9 de prisão em 4 municípios e na capital Porto Alegre. Os criminosos fraudaram pelo menos 20 contratos que totalizam mais de 30 milhões de reais, principalmente para asfaltamento de ruas nesses municípios. Os criminosos emitiam comprovantes falsos que atestariam a entrega de asfalto nas obras públicas. O prejuízo estimado pela Polícia Federal é de cerca de 10 milhões de reais. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. A gente lembra que os detalhes desta reportagem você pode conferir e outras informações também sobre essas apurações que vêm ocorrendo, as investigações, no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora a gente vai voltar a conversar com Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, porque Jéssica tem as informações sobre o andamento do julgamento, né, daquele processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer, que está em análise no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, no início aqui do jornal, a gente falou sobre este assunto. Naquele momento, né, Jéssica, você até observava que o julgamento, a sessão do TSE ia começar logo na sequência, às 7 horas da noite. Aí teve a sessão ontem, hoje foi retomada e parece que agora pode continuar, inclusive, tendo sessão ao longo da semana até sábado. É isso mesmo, né?
É isso mesmo, Rosiane, vai ter mais sessão até sábado, mas hoje o segundo dia do julgamento da chapa Dilma Temer se concentrou na análise de preliminares, que são questionamentos da defesa sobre a regularidade do processo. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, se manifestou contrário a 3 pedidos dos advogados e defendeu o uso das delações de executivos da Odebrecht e do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Os demais membros do tribunal devem se manifestar sobre outras preliminares nesta quinta-feira, quando também o relator deve ler o voto. Ele vai julgar se a chapa cometeu ou não abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. E para chegar à decisão final sobre o caso, Herman Benjamin defendeu que as provas obtidas com as delações devem ser consideradas e completou, dizendo que não se pode fechar os olhos para as provas da Odebrecht. Conforme se observa nos dispositivos legais a seguir transcritos, todos da Lei Complementar 64 de 1990, os poderes instrutórios atribuídos ao juiz eleitoral são amplos, uma vez que o parâmetro a ser observado no julgamento é o da verdade real. Aqui, na Justiça Eleitoral, nós não trabalhamos com os olhos fechados. Esta é a tradução deste princípio da verdade real. Mas outros ministros são contra o uso dessas delações. O presidente da Corte, Gilmar Mendes, rebateu o relator. Agora, Vossa Excelência teria mais um desafio. Vossa Excelência teria que manter o processo aberto e trazer as delações da JBS. E talvez na semana que vem, as delações de Palocci. Eu quero dizer... Para mostrar que o argumento de Vossa Excelência é falacioso. Não, eu... Desculpe. Sim, já que Vossa Excelência me interrompeu e sempre me interrompe bem, eu quero dizer... Porque há limites que o processo estabelece. Há limites e eu pus os limites. Pois é, Rosiane, como a gente já adiantou, a expectativa é que o processo se prolongue até sábado. Por isso, Gilmar Mendes convocou sessões para amanhã, para sexta-feira e sábado, nos seguintes horários: às 9 horas da manhã, às 2 da tarde e às 7 da noite. A reportagem da Rádio Nacional vai continuar acompanhando e trazendo todas as informações ao longo da nossa programação. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Você também acompanha todo esse processo na reportagem em tempo real da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Agora vamos mudar de pauta, a gente volta a conversar com Daniele Popov, que tem informações aí sobre uma campanha bem interessante, né, Dani? É uma campanha da ONU. Pena que é para um assunto que não é nada interessante, é um assunto que é um problema e que tem que ser enfrentado, mas a campanha é muito legal, que é justamente para reduzir aí esse descarte de material plástico nos nossos rios e mares, né? Rosiane, a redução do lixo marinho é o alvo da campanha Mares Limpos, lançada hoje no Rio de Janeiro, dentro do maior aquário marinho da América do Sul. E como estratégia, a organização, a ONU, quer convencer pessoas e empresas a reduzirem o consumo de plásticos e evitar o descarte do material. A campanha terá duração de 5 anos e espera contar com parcerias governamentais e não governamentais brasileiras, como, por exemplo, a colaboração de empresas para substituir ou reduzir o uso de plásticos em seus produtos. Há também propostas como a substituição do plástico por produtos biodegradáveis. A ONU pretende realizar seminários regionais para mapear hábitos locais que podem ser mudados, reduzindo o descarte de lixo pela população. O lixo despejado nas praias e rios viaja, Rosiane, literalmente com as correntes marinhas e suas consequências chegam a lugares distantes e inabitados, como, por exemplo, o Atol das Rocas, localizado no meio do oceano, a 270 quilômetros de Natal, e que já tem sua fauna afetada pela população. Não só o Atol das Rocas, né, Rosiane, mas também outros arquipélagos aqui na costa brasileira. Eu volto com você.
Obrigada, Popov. Olha, quem estava acompanhando a gente aí, quem está acompanhando pela televisão, viu imagens tão lindas, né? Do mar sem a poluição, sem os plásticos, sem o lixo. Como seria bom se fosse assim, né? No oceano inteiro ali. É um aquário que você consegue visualizar exatamente no aquário aí sim, realmente uma situação em que seria uma situação ideal em termos de não poluição. Era o ideal, né? Ainda, infelizmente, não é o que a gente tem. Agora a gente volta a conversar com o Marcelo Brandão, com informações aí do que ocorreu nos corredores internacionais. Isso. A Assembleia Nacional do Equador aprovou ontem a expulsão da construtora brasileira Odebrecht do país. A medida faz parte de um conjunto de ações para prevenir e combater a corrupção. A Assembleia Nacional é equivalente ao Congresso Nacional aqui no Brasil. O grupo governista Aliança País apresentou uma moção à Assembleia Nacional, que a aprovou com 106 votos dos 128 possíveis na sessão. A decisão ocorre em meio a um intenso debate sobre as consequências dos casos de suborno no país por parte da Odebrecht. O parlamento ordenou o término dos contratos que o país tenha com a Odebrecht e que ele não volte a contratar nenhum projeto da construtora. Roseane. Obrigada, Marcelo. E olha, outras informações internacionais você confere no site da Agência Brasil. Você pode verificar lá, por exemplo, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele indicou o diretor, né, indicou um nome para a direção do FBI e tem informações também sobre uma conversa a respeito de terrorismo e a crise com o Catar. Essa conversa que foi justamente do presidente Trump também com o rei da Arábia Saudita. E Mariana está só me lembrando uma coisa aqui, que é um assunto que ela adora tratar sobre o foro privilegiado. Veio para a Câmara, né, Mari? Chegou aqui na Câmara dos Deputados já. Essa PEC, Rosiane, vai agora passar pela Comissão de Constituição e Justiça daqui. Se for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, deve ser criada, então, uma comissão especial aí, só para analisar essa PEC. Se for aprovada, aí sim, finalmente ela vai ao plenário da Câmara. Uma longa tramitação ainda, viu? E a gente fala isso porque Mariana realmente foi setorista deste assunto no Senado Federal e vai continuar acompanhando este assunto aqui na Câmara, detalhando tudo em relação a essa proposta que reduz o foro privilegiado para autoridades em todo o país. A gente fica por aqui, mas aguarda você amanhã aqui nos Corredores do Poder. Boa noite a todos, boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane, até amanhã.